bastante interessante, né? Um assunto que tem, assim, instigado bastante a gente, principalmente nesses momentos agora, né, que a gente está tendo esse período, né, que a gente está tendo bastante dificuldade de conseguir fomentos, né, e a minha fala é sobre o auxílio regular da FAPESP, então, da elaboração ao sucesso da captação. Eu tive a sorte de conseguir auxílio regular da FAPESP desde que eu entrei na escola de enfermagem por conta de muita persistência, né, porque, como eu falei para vocês, não está fácil, né, da gente conseguir recurso, mas, assim, eu tenho essa característica de persistir, eu acho que isso tem que ficar já de primeiro para vocês como primeira fala, né, a gente não pode aceitar o não, a gente tem que persistir e continuar até que a gente consiga aí um resultado positivo. E, enfim, eu tenho visto que mesmo os pareceres denegando os projetos, eles têm muito a contribuir com a formação do pesquisador, né? Porque a gente tem, a partir dos pareceres, a gente consegue rever realmente o projeto, rever todos os passos que a gente percorreu e aprimorar, né? Então, cada vez a gente vai ficando melhor também por conta desses pareceres, né? Por conta de uma série de coisas, mas também por conta desses pareceres. Então, o auxílio regular, na verdade, ele é um auxílio concedido para pesquisadores que têm uma liderança comprovada, né, em projetos de pesquisa, e esses projetos eles têm que ser competitivos, tanto nacional como internacionalmente, né, essa tem sido uma prerrogativa da FAPESP, né, que sejam projetos competitivos e que tenham, assim, visibilidade para que eles tenham potencial de publicação também internacionalmente, né. Se o pesquisador é jovem na carreira, também há essa possibilidade. Então, ou é um pesquisador reconhecido pela liderança que ele tem em projetos, ou ele é um pesquisador em início de carreira, porque quando eu entrei na USP, eu também consegui um projeto financiado e eu estava em início de carreira. Então, eles têm essas duas, eles abrem as portas também para os iniciantes, né? Só que eles têm que observar naquele projeto que vocês estão enviando um potencial realmente, né, de crescimento, um potencial de publicação, né? Quer dizer que esse pesquisador ele precisa demonstrar, né, um potencial de pesquisa depois que ele termina o doutorado, né? Um potencial para realizar a pesquisa depois que ele termina o doutorado. E a FAPESP, ela tem dado muita ênfase na questão da internacionalização, né? Então, de participar em redes de pesquisas internacionais ou de ter parcerias internacionais, né? Então, eu tenho colocado sempre parceiros internacionais nos meus projetos, então aqui fica uma dica, que isso é uma questão importante também para a FAPESP. Eu vou, ao final, passar para vocês, mais ou menos no meio da palestra, o que os avaliadores olham, né? Eu também dou pareceres para a FAPESP e o que a gente olha num projeto, né? Para que ele seja contemplado, tá? Então, isso é importante. Então, para a concessão do auxílio, então, vai avaliar, né? A FAPESP vai avaliar a importância da contribuição para a área de conhecimento do projeto e também a adequação adequação do montante de recursos que você solicita, né? Isso também é uma questão importante, a gente vai falar depois do orçamento, mas é uma coisa bastante interessante, né? Que você não pode pedir a mais, né? Tem gente que vai pedindo, e eles glosam mesmo por conta do orçamento. Então, você tem que pedir exatamente aquilo que a pesquisa ela necessita, né? Para que ela seja concluída com sucesso. No projeto regular, o orçamento máximo é de R$300 mil e a duração de 24 meses. Eu já tive o meu projeto do PPSUS, que foi o penúltimo aprovado, eu tive prorrogação de mais 6 meses, né? E por conta da questão da dificuldade na coleta de dados, não era nem por conta da pandemia, eu tive uma dificuldade na coleta de dados, eu fiz uma pesquisa com gestores, secretários de saúde, e aí eles tiveram muita dificuldade, né, os trabalhadores dos pronto-atendimentos aqui de Ribeirão e da região, e aí eles tiveram muita dificuldade para resposta, então a gente teve muita dificuldade na coleta, e nós precisamos pedir mais 6 meses. Então, há essa possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Provavelmente vou ter que pedir desse meu agora também, porque não estou conseguindo fazer a coleta de dados como eu gostaria, ela está em andamento, mas a gente tem tido pouquíssima resposta, né?
Nós estamos fazendo a coleta aqui em Ribeirão, em Brasília e em Campinas, e Brasília a gente conseguiu o número esperado, mas aqui em Ribeirão, no HC, na unidade de emergência, está tendo muita dificuldade na resposta, né? Então, a gente provavelmente eu vou ter que pedir também prorrogação de prazo desse projeto, né? Justificando aí a questão da coleta de dados. Lembrando que tudo que você vai pedir para a FAPESP tem que ser via sistema e tem que ser muito bem justificado, né? Bom, quais são os requisitos para a solicitação, né? Primeiro que o professor, ele tem que ter, o pesquisador, ele tem que ter título de doutor e ele tem que estar vinculado a uma instituição de pesquisa daqui do estado de São Paulo. Ela pode ser pública ou privada, tá? Mas ele tem que ser um pesquisador que tenha um vínculo com uma instituição universitária. E ele tem que ter experiência internacional em pesquisa, tá? Isso como eu falei para vocês, tem sido uma prerrogativa, isso é importante, é um fator importante que está lá, inclusive, demonstrada lá no próprio site da FAPESP, né? As solicitações, elas são feitas exclusivamente pelo sistema, então vocês entram, não sei se vocês têm essa experiência, mas vocês fazem um cadastro no SAGE, e aí vocês entram pelo SAGE, que é o Sistema de Apoio à Gestão, né, da FAPESP, e todo o processo é submetido por meio do SAGE. Então, o que é necessário, né, gente, são vários passos, né, eu falo que, assim, é um trabalho imenso, né, a questão da submissão, por conta da quantidade de coisas que eles pedem, e assim, são documentos importantes, né? Então, a gente tem que considerar o projeto de pesquisa, por exemplo, ele é um item que vocês sabem, ele é extremamente necessário, a súmula curricular do pesquisador e do responsável e dos pesquisadores associados, resultados de auxílio de pesquisas anteriores, planos de atividade de cada bolsa solicitada, orçamentos, plano de gestão de dados, a manifestação do dirigente, a infraestrutura institucional da instituição sede, que é um anexo da FAPESP, o parque de equipamentos e a descrição das atividades desenvolvidas pela equipe. Então, esses são todos os documentos que a gente precisa anexar lá no SAGE, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, aqui, ó, só uma máscara, né, do SAGE, aqui está, como vocês estão vendo aqui em laranja, né, ele está aqui com a página da identificação do meu projeto, e cada abinha dessa aqui, quando você abre para preencher, ela tem outros campos de preenchimento, né? Então, dentro dessa abinha, por exemplo, de dados gerais do projeto, vão ter outras abinhas e você tem que ir preenchendo item por item que é solicitado aqui, né, nesse sistema, certo? Bom, então, aqui só para dar uma ideia para vocês, né? Então, a gente entra aqui na proposta, solicita uma nova proposta, e aí você vai preenchendo de acordo com o que é solicitado, né? Aba por aba. Então, o projeto de pesquisa, que é o primeiro documento solicitado, então aqui eu tenho aqui eu coloquei a capa aqui, uma parte da capa do meu. Ele tem que ser um projeto, gente, original, ousado, competitivo internacionalmente e perfeitamente apresentado, né? Isso também está lá no site da FAPESP, ele tem que ter todos os itens, eu costumo pegar lá no site da FAPESP mesmo, todos os itens que eles pedem, e eu vou percorrendo todos os itens, né? Ainda que sejam alguns itens como sugestão, eu percorro todos os itens, tá? Eu sigo exatamente como eles pedem. Então, nesse projeto de pesquisa, né, a gente tem que deixar claro, né, os desafios que a pesquisa que você tem, né, que você vai encontrar, esses desafios da pesquisa, eles têm que estar consistentemente formulados de acordo com a literatura atual, né, a literatura bem atualizada. A metodologia também tem que estar bem descrita, muito detalhada e muito justificada, né? O método é um ponto de análise importante. Também a gente tem que destacar no projeto os avanços do conhecimento, eles também pedem isso como recomendação, né? Eles recomendam, e que a gente possa esperar, a partir desse projeto,
que tenha publicações, né? E publicações fortemente citadas pela comunidade de maneira geral, né? Tanto nacional como internacional. Que esse aí eu acho que é um dos aspectos mais difíceis, né? A gente ter publicações com alto índice de citação. Bom, esse projeto que o projeto regular você envia em qualquer momento, ele é de fluxo contínuo, né? Então, você pode mandar em qualquer momento para a FAPESP, ele está aberto. E um item importante também do projeto é a questão do cronograma, né? Porque eles também pedem eles vão avaliar se o projeto é execuível, ou seja, se ele é passível de ser executado dentro daquele prazo a que você está se propondo, né? Você pode pedir até 24 meses. Então, o cronograma ele tem que estar adequado àquilo que você está pedindo. Então, o projeto de pesquisa está aqui, o que eles pedem, né? Então, tem que ter a folha de rosto, o enunciado, resultados esperados, os desafios científicos e tecnológicos, se houverem, cronograma, disseminação e avaliação, se tem outros apoios, a bibliografia, a planilha de orçamento, que vai lá no SAGE, e tem que ter, no máximo, 20 páginas, tá bom? Então, esse é o roteiro que está lá descrito para o projeto. Um dos itens que eles têm pedido agora, que eles não pediam antes, mas que agora, por conta da ciência aberta, é um item muito importante, é o plano de gestão de dados. E eu quero dar uma atenção especial aqui para esse item, né, do plano de gestão de dados. Eu vou depois explicar para vocês, vou mostrar por que ele veio, meu projeto veio denegado a primeira vez, eu tive que reconsiderar, e quando eu fiz a solicitação da primeira vez, que foi, acho que foi em maio de 2020, não tinha a solicitação do plano de gestão de dados. Quando veio em outubro para fazer a reconsideração, eles já pediram, então, para eu acrescentar o plano de gestão de dados, certo? Então, esse plano de gestão, ele tem que ser adequado ao projeto que você está propondo e tem que escrever os dados digitais que são produzidos pelo projeto e quais são as políticas para o acesso desses dados, tá? Então, isso é uma coisa bastante interessante. Quando eu fiz o estágio como professor sênior no Canadá agora, o ano passado, em 2020, e a minha pesquisa de lá, eles queriam colocar no repositório da Universidade de Alberta, né? Então, a universidade, ela também tem um repositório, e eles queriam colocar lá. Enquanto eu estava lá como professor visitante sênior, eu não pagaria nada, mas quando eu viesse embora, eu pagaria, né? Então, e era um valor alto. A Universidade de São Paulo, ela dá também a possibilidade do docente colocar os seus dados no repositório da USP, né? E eles fornecem uma quantidade, que é até 2 gigas, sem custo para todos os docentes. Isso é muito atual, tá? Então, a gente tem que ficar atenta com essa questão, porque é uma questão bastante atual. Quando eu fiz, acho que a Lilian está aqui, ela lembra, eu até pedi um modelo para a Lilian, ainda não tinha, eu acho que eu fui a primeira que fiz aí o plano de gestão de dados, ou primeiro ou a segunda, eu não sei. E agora eu sei que o Senapec também tem um modelo que pode ser extraído do meu, pode ser extraído do meu, e quem precisar está lá, eles têm esse modelo aí de plano de gestão de dados, né? Porque eu tive que, assim, buscar vários materiais para conseguir construir, porque a gente não sabia como deveria ser feito, né, na verdade. Mas esse plano de gestão, você tem que descrever os dados que você vai produzir, se é software ou mecanismos, formatos, então se é HTML, esqueci a sigla, como chama, gente, tem os TXT, tem vários formatos, né? HDMI, então tem vários formatos. Você tem que explicar o formato que você vai armazenar, como você vai compartilhar essa informação, se você vai preservar o material, como você vai preservar, as questões legais ou éticas associadas, né? Então, no plano de gestão de dados, você precisa colocar quais são os seus metadados, o que você vai avaliar, né? No meu caso, no meu plano de gestão de dados, eu coloquei que os dados vão ficar no repositório da USP por até 5 anos, e após publicação dos resultados, ele vai ser aberto, que é isso que se espera, né? Que você tenha hoje bancos de dados
abertos, né, por conta da questão da ciência aberta, né, que diz que os dados científicos, eles são recursos importantes, né, que devem ser preservados, mas tornados públicos para o bem da ciência e da sociedade. Então, isso é o que a gente tem agora em relação à questão da ciência aberta. E a FAPESP, ela tem lá nesse link que está aqui no meu slide, o que é essa gestão de dados, o que eles pretendem, e tem também a resolução 7.900, deixa eu ver se eu pus aqui no slide, a resolução 7.900, né, regulamentada pela portaria da Pró-Reitoria de Pesquisa, de 12 de novembro de 2019, que estabelecem normas, então, para gestão de dados na USP. E o primeiro artigo já fala que a USP disponibilizará aos seus docentes um repositório institucional para armazenamento de dados científicos, denominado Repositório de Dados Científicos da USP. Então, isso está na Resolução 7.900 de 2019. Os dados, eles serão preservados no repositório de dados científicos, e aí a gente tem também o link, né, para esse repositório. É de responsabilidade legal e ética do coordenador do projeto, e tem que assegurar que todos os preceitos éticos e o anonimato dos participantes sejam resguardados. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui o plano de gestão de dados meu? Só para vocês terem uma ideia, né? Então, eu fiz aqui a descrição da pesquisa e coloquei que foi pensado, então, o plano de gestão de dados, que os dados vão ser preservados por 5 anos nesse repositório da USP, nesses formatos, né, XML, TXT, HTML, em PDF, então, quais tipos de documentos que eu vou ter nesse banco de dados, e aí ele coloca a portaria, né, que vai ser disponibilizado um espaço de armazenamento na USP por 5 anos para cada docente, e que eu vou precisar, então, desse espaço para armazenar os dados. Aí eu conto um pouco dos metadados da minha pesquisa, de como será feita a coleta de dados, né, que a pesquisa ela só vai ter início após a aprovação do CEP, então você garante todos os preceitos nesse plano de gestão de dados. Então, aí, finalizo dizendo, informa-se que o banco de dados armazenado no repositório de dados da USP, reservado de forma confidencial, se tornará público após as publicações dos manuscritos acima descritos, tá? Então, esse é o plano que eu elaborei, então ele tem 2 páginas, e ele se pauta mesmo nas resoluções, tanto da USP como da própria FAPESP, né? Aqui tem a resolução, eu tirei um print dessa primeira parte, e ele fala que no artigo 3º, que será disponibilizado inicialmente um espaço de armazenamento em disco de 2 GB, sem custo, para cada docente por 5 anos, contado a partir da aprovação do pedido do espaço, né? Eu ainda não pedi o espaço, porque eu ainda não terminei a coleta de dados, né? Então, essa parte ainda não fiz, mas eu já tenho esse plano de gestão. Bom, o outro item é a súmula curricular do pesquisador principal, dos pesquisadores associados. É importante, né? Os pesquisadores associados também precisam mandar essa súmula. Ela tem que ter até 4 páginas, e o que é importante constar? Bom, primeiro que é importante vocês saberem que todas essas informações, elas estão no site da FAPESP, né? Então, não tem segredo para encontrar, né? Mas ela tem que ter a formação do pesquisador, o histórico, se ele tem distinção acadêmica, prêmios, e tem que ser colocadas 10 produções, 10 resultados de pesquisas mais relevantes, né, do pesquisador. Pode ser capítulos de livro, publicação de livro, ou artigos científicos, né? O que você tem de mais relevante. Além disso, você coloca a lista de financiamentos, a pesquisa que você tem, e as orientações, né? O número de orientações com bolsas, eles pedem na súmula, e os indicadores quantitativos. Então, eles vão pedir lá quantos artigos você tem publicados, né, o número de citação, aí tem o link para a página do ORCID, o Research ID e o My Citation da Google Scholar, tá? Então,
Isso é o que tem que ter na súmula curricular, e está bem claro lá na FAPESP, aqui tem o site também, que está lá na FAPESP, tá? De onde foi tirado. Um outro item que eles pedem, né, o item seguinte, é o resultado dos auxílios anteriores. Então, o que você tem que fazer aqui, né? Então, se o pesquisador responsável, ele foi participante de outros projetos financiados da FAPESP, ou como responsável, ou como associado, ele tem que fazer um documento como esse aqui, que eu coloquei a primeira parte para vocês, que eu fiz, então, resultados dos auxílios anteriores, e eu fui listando desde 2008, que foi o primeiro que eu tive, quando eu entrei na USP, todos, então, 2008, 2010, aí eu fui colocando todos os que eu tive, num documento simples, que você vai relatando mesmo o que você teve de auxílio de contemplação, porque esse é um item que a FAPESP avalia, né? Se você tem auxílios e bolsas concedidos pela FAPESP anteriormente, tá? Então, você manda esse documento, constando os seus auxílios, e se você não tiver tido participação em auxílio nenhum, que pode acontecer, né? Você ainda não teve nenhum auxílio regular ou qualquer outro auxílio contemplado pela FAPESP, você faz o documento mesmo assim e escreve que o pesquisador responsável não recebeu apoio da FAPESP de acordo com as normas até o momento, né? Nos últimos 5 anos. Então, você tem que deixar isso relatado para o parecerista, que ele vai avaliar esse item também, tá? O orçamento, gente, ele eu acho que é um dos aspectos, assim, que tem que ter muito cuidado, né? Um dos aspectos que a gente tem que ter bastante olhar, bastante cuidado. Você tem que olhar para as normas, né, do edital que você está concorrendo, porque, assim, eu já tive auxílio regular comum, né, que é esse que eu tenho agora, eu tive o PPSUS também, que é um outro edital, e que tem normas diferentes, né, de concessão dos recursos, né? Então, você tem que olhar para isso. Se você pedir, por exemplo, no auxílio regular, passagem aérea para participar de algum evento científico, provavelmente eles vão glosar eles vão denegar o seu pedido, porque isso está previsto nos benefícios complementares, né? Que a FAPESP concede junto com aquele montante do seu projeto, que é aquilo que você está solicitando para o seu projeto. Então, você tem que ler lá no site o que está previsto, quais são os itens financiáveis para o projeto regular. Então, no caso, material permanente, despesas com transporte para pesquisador visitante, né, que aí eu fiz a solicitação para a vinda da professora lá do Canadá, diárias para ela, e isso está previsto. Agora, se eu pedisse diária para mim, vamos supor que eu fosse participar de um evento lá no Canadá ou em qualquer outro lugar, provavelmente viria denegado, né? Porque isso está previsto nos benefícios complementares. Então, você tem que prestar bastante atenção no orçamento. Eu pedi aí um total de 56 mil, no total deve ter dado uns, eu não me lembro o que veio lá, mas acho que deu uns 80 mil reais por conta dos benefícios complementares, né? E da quantidade que tem também em dólar, tá? Então, aqui vocês veem aqui, opa, passei. Vocês veem aqui na abinha, ó, tem essa abinha aqui dos recursos financeiros e é aqui que você preenche. Eu costumo fazer os orçamentos quando material permanente, principalmente que ele fica caro, né, computador, notebook, eu costumo fazer os 3 orçamentos e colocar como documento anexo também, tá? Mas isso não é um documento obrigatório. A manifestação do dirigente da instituição sede é um outro documento que também é um anexo da FAPESP, ele já vem pronto, né? Esse aqui que está aqui na foto. Então, você só preenche o nome do pesquisador responsável, o título do seu projeto, aí o texto todo do documento já está pronto e a diretora da escola assina, concordando, né? Com o envio do projeto, tá? Então, a FAPESP exige a concordância aí do dirigente, né? Para o envio do projeto. Então, a gente manda, no nosso caso, né, para a professora Marziali, toda a documentação que a FAPESP exige, são alguns documentos, não é só esse. Ela assina, tem que ser assinatura original, eles pedem assinatura original, não pode ser digitalizada.
e mesmo agora com a pandemia, ela não pode digitalizar e me mandar, ela tem que assinar, escanear e me mandar. Por enquanto, eles estão aceitando online, né? Tudo online, a assinatura, tudo online, né? A gente não estava fazendo mais aquela coisa de mandar por envelope, né? Por exemplo, o termo de outorga assinado. A gente assinou o termo de outorga e guardou, porque eventualmente a gente vai ter que mandar para eles, mas por enquanto foi tudo online. Um outro documento que é pedido é o anexo 2, que é essa informação aprovada pela instituição sede sobre infraestrutura institucional. Então, esse documento, também é esse aqui, também vem pronto, a gente preenche coisas simples, né? Eles perguntam sobre o apoio técnico, se você vai necessitar de apoio técnico ou administrativo, além daquilo que está previsto, aí você responde sim, não, isso justifica. Se você precisa de apoio para prestação de contas, né? Se você tem apoio para prestação de contas, para compras, se você vai precisar, enfim, são questões de infraestrutura, né? Então, de apoio físico, de apoio de pessoal. Então, você responde, já tem um formatinho, é bem simples esse anexo, tá? Esse aqui é um outro anexo, que é o parque de equipamentos. Eu quero deixar claro para vocês que esse já fica pronto na escola, tá? Esse aqui é só mandar um e-mail para o pessoal lá para o ERI, que a gente manda, e a própria direção, a professora Maria Helena já assina e devolve, porque são os equipamentos que a escola tem de custo elevado, né? Então, eles perguntam qual é o parque de equipamentos que a escola tem, já está pronto lá, ela assina, nos envia e a gente só anexa no sistema. Então, esse aqui a gente não faz nada, a escola mesmo que providencia. E se você, um item importante do projeto, né, é você descrever todas as atividades que vão ser executadas pela equipe. Então, para cada pesquisador associado, para cada aluno que tem bolsa, para cada aluno que não tem bolsa, todos os membros da equipe a gente tem que descrever as atividades deles. Então, eu coloco lá, cabe ao pesquisador responsável, tal. Cabe aos pesquisadores associados, tais coisas. Então, a gente vai descrevendo, eu coloco no próprio projeto essa descrição, tá? Então, isso é importante. E se você, é até aconselhável que se peça, junto com o projeto regular, bolsas, né? Se você tem o plano de pedir bolsistas, né, de treinamento técnico, ou bolsistas de qualquer forma, você tem que fazer um plano, apresentar um plano de trabalho para a FAPESP, tem o modelo também no sistema, daí você vai colocar o título, o resumo do plano de atividades, os objetivos, o plano de trabalho, as justificativas para aquele nível de bolsa e o plano de atividades proposto. Então, eu tive no PPSUS bolsista de treinamento técnico 1 e bolsista de treinamento técnico 3. O 1, que era um aluno de graduação, e o 3, que já eram para profissionais formados, né? Então, eu tive 3 bolsistas de treinamento técnico com recurso da FAPESP, e aí você tem que ter um plano de trabalho para cada um, né? Eles vão ter um SAGE próprio, cada bolsista tem um SAGE próprio, tem um número de processo próprio, e aí eles também fazem os relatórios que precisam ser feitos, né? Que é o compromisso que a gente tem com a FAPESP. Bom, então eu falei para vocês, o meu projeto ele foi submetido em maio de 2020, aí ele voltou denegado, olha, bastante tempo depois, em outubro, com o seguinte parecer: proposta muito bem avaliada em todos os níveis, em que pese o mérito científico da proposta, a dedicação semanal declarada de 8 horas é considerada insuficiente pela FAPESP, para que se obtenham resultados internacionalmente positivos. Então, eles só estavam questionando a minha carga horária. Aí eu aumentei a carga horária e veio aprovado, né? Então, no meu projeto foi isso que veio, esse último projeto, né? Eu tive um projeto FAPESP que foi aprovado de imediato. Os outros que eu tive, todos vieram com alguma pendência, né? Eles denegam, aí você recorre e você, dependendo do que eles estão solicitando, né? Você consegue aí a aprovação
na sua resubmissão, tá? Então, nesse caso, eles questionaram o número de horas. Eu, particularmente, acho 8 horas suficiente, porque, né, com todas essas atividades que a gente faz, acho que nem 8 horas a gente consegue se dedicar para um projeto, mas eles pediram para aumentar, eu aumentei, tá? E aí ele veio. E nessa ocasião aí, eles pediram o plano de gestão de dados, porque quando eu mandei em maio, não tinha essa exigência, já em outubro já tinha, então eles pediram para anexar o plano de gestão de dados. Daí eu quero mostrar para vocês, aqui, ó, esse aqui é o parecer que a gente dá e o que eu recebi, né? Esse aqui é o mesmo, né? Então, eu dou pareceres e esse veio para mim. Então, eles fazem o parecer. Isso é importante vocês saberem, para vocês ficarem atentos, né? Quando vocês forem elaborar o projeto, o que é que vocês têm que realmente focar, né? Então, eles perguntam para o parecerista, né? Sobre o projeto. Na análise do parecerista, qual o aspecto mais original e inovador do projeto? Caso o projeto seja bem sucedido, os avanços que os resultados trarão, né, para a área de conhecimento em que se insere. Aí, eles começam a falar dos critérios, né? O projeto de pesquisa é original, competitivo internacionalmente e perfeitamente apresentado? Muito, bastante, razoavelmente, pouco, nada. E o parecerista, ele vai assinalar e justificar, tá? Critério 2. Os desafios de pesquisa estão perfeitamente formulados e situados frente ao estado da arte e à literatura existente. A proposta em análise atende ao critério muito, bastante, razoavelmente, pouco, nada. E aí o parecerista justifica, tá? Então, ela assinalou muito, ela justifica. Terceiro critério, os resultados têm grande possibilidade de expandir de forma significativa a fronteira do conhecimento na área, portanto, ter impacto científico muito relevante, muito, bastante. Então, eles seguem essa escala aqui, tá? Justifique a escolha do critério 3. Então, ela escreve, o estudo tem potencial para gerar resultados, enfim, ela explica. Critério 4. A metodologia descrita é convincente? A proposta em análise atende ao critério muito, bastante, e aí ela escreve também, ela ou ele, né, o parecerista. Eles justificam. Critério 5. Pode-se esperar a publicação de resultados que serão fortemente citados pela comunidade na literatura da área? Muito, né? Então, a mesma coisa. E justifique. Critério 6. O projeto de pesquisa pode ser realizado pelo pesquisador proponente e sua equipe no prazo previsto? Então, vocês estão vendo aqui que o cronograma, ele é visualizado, né? E ele é um item avaliado. Então, muito também, bastante, enfim. E justifique, né? Então, o cronograma é compatível, bom, ela coloca. Daí, ela fez a avaliação do projeto, ela passa a avaliação do pesquisador. Então, a avaliação do pesquisador. Quais são os trabalhos científicos, livros, capítulos de livros, patentes do pesquisador responsável na área do projeto de pesquisa proposto e listados na súmula curricular que tiveram maior impacto internacional? Aí ela escreve, o proponente é pesquisador de CNPq, possui tantos artigos, enfim. Aí ela escreve, possui parceria internacional, então percebam que a parceria internacional também é extremamente avaliada, né? É importante. Avaliação 4. Quais os principais resultados obtidos pelo proponente em concessões FAPESP anteriores? Então, desde 2008, a pesquisadora tem sido contemplada com projetos FAPESP CNPq. Mostra perfil competitivo na obtenção de fomento. Então, ela descreve aqui. Critério 7. Os resultados científicos publicados pelo pesquisador responsável na área de pesquisa do projeto têm alto impacto científico? Muito, bastante. E aí ela coloca que o pesquisador tem mantido constância, né, na publicação desde 96, e ela cita 3 artigos aqui principais, que ela escolheu, eu não sei qual foi o critério, mas ela colocou 3 aqui. Critério 8. Pesquisador com capacidade de liderança científica demonstrada? Muito, bastante, tal. Então, proponente na sua carreira, obteve vários fomentos, aí ela coloca. Justifica, né? Critério 9.
aqui, orientou doutorados, mestrados, estudantes de iniciação científica com resultados reconhecidos? Muito, bastante, tal. Então, esse aqui eu tive bastante. Eu tenho, já naquela época, eu tinha formado 9 mestres e 6 doutores, né? Então, isso é um ponto importante, que eu já tive projetos recusados, inclusive pelo CNPq. Hoje eu tenho a Bolsa Produtividade, mas antes, quando eu tentava, era principalmente por conta da formação de alunos, né? Então, eles recusavam no início porque não tinha formação de doutor, né? Então, esse é um item importante. Critério 10. Em sua atividade recente, demonstra significativo intercâmbio internacional com grupos de excelência? Então, muito, bastante, mais uma vez, a internacionalização. E justifica. Critério 11. Seu trabalho tem visibilidade internacional, tendo o pesquisador apresentado palestras e conferências a convite em instituições em eventos de renome? Muito. Proponente frequenta eventos fora do país, tal, e apresenta palestra, então, beleza. Então, ela também avalia. Aí, ela avalia a equipe. Então, olha, avaliou o projeto, avaliou o pesquisador responsável, agora vai avaliar a equipe, né? Então, a importância de descrever exatamente o que a equipe faz, né? Então, aqui não se aplica, porque eu não era projeto técnico, né? Sobre o apoio institucional. Critério 12. O apoio garantido pela instituição, ou instituições, está bem explicitado na proposta, que é o anexo 2, e atende perfeitamente à exigência da FAPESP para serviços administrativos e de gestão? Ela também vai assinalar e vai justificar. Então, agora ela está avaliando a instituição. Critério 13. A infraestrutura para pesquisa e pós-graduação oferecida pela instituição sede permite o perfeito desenvolvimento do projeto? Muito pouco, né? Enfim. Aí vem o orçamento, né? Ela pede o parecer pede para avaliar os itens do orçamento. Então, os equipamentos e materiais permanentes, levando-se em conta a infraestrutura disponível na instituição sede e a capacidade do solicitante de utilizá-los, tem necessidade justificada? Sim. Opine em cada caso sobre a validade das justificativas apresentadas. Então, aí porque você coloca lá no SAGE o valor e a justificativa. Então, ele avalia o valor e avalia a justificativa. Há equipamentos e materiais permanentes que a FAPESP deva classificar como equipamento multiusuário? Não, no meu caso não tinha. Os itens de material de consumo têm necessidade justificada? Não, porque eu não pedi, não se aplica. Os serviços de terceiros solicitados têm sua necessidade justificada? Sim, aí ela põe lá, de acordo com a justificativa. Os serviços de terceiros são natureza técnica e eventual? Sim. Está acabando, gente. E a última, que é, em algum caso, é razoável esperar que o serviço solicitado deva ser fornecido pela instituição sede como contrapartida? Não, porque eu coloquei lá no formulário que eu não precisava nem de apoio administrativo ou outros apoios administrativos e técnicos, tá? Depois aí vem os orçamentos. Então, esse aqui é o parecer. Aí, ela coloca aqui, ó, ele faz uma avaliação, aí a FAPESP faz uma avaliação geral da proposta. Espera aí. Aqui ainda é o avaliador, né? Então, ele faz uma avaliação dos pontos fortes, então ela coloca que o projeto está bem descrito, metodologia descrita com clareza, é inovador, porque possibilita identificar líderes e melhorar a segurança do paciente em tempos de pandemia. Aí, se tem algum... sobre o projeto de pesquisa, se tem objetivo mal definido, então, algum ponto ela assinala aqui. Sobre o pesquisador, também ela assinala se tiver alguma coisa negativa. E sobre a equipe, também. Apoio institucional, também. E o orçamento, também. Então, se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, o parecerista vai assinalar. Não tinha ponto fraco. Aí, a FAPESP, ela concluiu, né, a parecerista. O projeto está bem descrito, metodologia descrita com clareza, inovador, porque possibilita identificar líderes e melhorar a segurança do paciente. Os resultados trarão contribuição para a rede temática e poderão ser publicados em periódicos com alto fator de impacto. O proponente contará com o apoio de pesquisadores internacionais para análise conjunta dos dados. Então, considero o projeto relevante e que a proposta possa ser atendida. Aí vem o parecer da FAPESP. Proposta muito bem avaliada em todos os itens.
em que pese o mérito científico, a dedicação semanal declarada de 8 horas é considerada insuficiente. Então, aí, quer dizer, mesmo que eu tenha tido muito, muito, muito em todos, eles denegaram por conta da carga horária, eles julgaram que a carga horária não era suficiente. Daí eu mandei a reconsideração e veio aprovado. Aí não demorou muito, assim, para ver, em janeiro já veio aprovado, tá? Bom, então, aí veio a concedido, né? E aí um alívio para a gente, né? Quando vem concedido, é muito bom essa contemplação, principalmente em tempos agora que a gente está com bastante dificuldade de recursos, né? Aí veio concedido e a gente agora a gente fala que a gente tem duas alegrias, né? A hora que vem concedido e a hora que a gente consegue entregar os relatórios. Que a FAPESP, ela pede muito relatório, né? Ela pede relatório parcial, e você tem que fazer o relatório técnico e a prestação de contas, que é bastante detalhada, e tem que ser mesmo, né? Então, assim, a prestação de contas da FAPESP é muito detalhada, e eu já tive casos de deles denegarem a minha prestação de contas por causa de 60 centavos. E aí tinha dado um erro de 60 centavos e eles me fizeram depositar 60 centavos porque eu tinha compreendido errado. Na liberação de contas, na liberação de verba, a FAPESP pede para você liberar o valor inteiro, não liberar centavos. Então, eu tirava o valor inteiro. Então, por exemplo, era 1.730 centavos, eu tirava 1.701, porque era o que a FAPESP depositava. Aí, no fim, sobrou esses 60 centavos aí, eles me fizeram depositar para aprovar a prestação de contas. Eu achei bastante interessante, né? Porque é um sistema bem rígido e que aparentemente não permite nenhum tipo de corrupção, nenhum tipo de falcatrua aí, né? Então, é bem interessante mesmo o processo de prestação de contas. Agora, a prestação de contas mudou, né, para um outro sistema que eu ainda não conheço, não fiz nenhuma prestação por ele, mas imagino que esteja mais rigoroso ainda, né? E que ele dá muito trabalho por conta do rigor, né? Que tem que ser feito. Então, ele voltou aprovado, né? O projeto, aí eles escreveram: a proposta já tinha sido bem avaliada em relação ao mérito, no período de reconsideração, houve ajuste da carga horária de dedicação ao projeto, tá? Então, é isso. Eu não sei se vocês têm dúvida, assim, a gente tem realmente que ter bastante dedicação para envio da proposta e tem que ter persistência nas reconsiderações, né? Eu falo que a gente precisa mesmo ter paciência, né? Então, assim, nunca desistir, esse é meu lema. Então, veio negado, a gente tem que desistir, tem que fazer de novo. Porque eu falei para vocês, e eu concordo com isso, o parecer, ele traz um aprendizado grande para a gente também, né? Nesse caso, o meu só veio a questão da carga horária, mas já tive outros que vieram falando coisas do próprio projeto, e que aí eu adequei, o projeto realmente fica melhor, e aí a gente ressubmete, e aí fica, assim, um projeto mais robusto mesmo, né? Então, o olhar do parecerista é importante, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Agradeço novamente a Aline, né, a comissão de pesquisa também pelo convite, e estou aqui à disposição de vocês. André, muito obrigada pela síntese, pela apresentação aqui, inclusive mostrando, né, ali o próprio sistema SAGE e trabalhando ali os pontos também em que cada parecer, né, cada projeto, cada proposta é avaliada, então mostrando o mesmo relatório, então os itens que são avaliados, né, e de que forma que a gente contempla aí também essas novas orientações que são incorporadas na FAPESP, né, como você já abordou esse termo de gestão de dados, que realmente muita gente ouve falar, né, ouvia falar, mas materializar isso num documento, num termo, então como que exigiu, então, a busca ali por resoluções, discutir ali com quem já tinha, né, alguma proposta mais elaborada em termo, para materializar mesmo um termo, né, que seja concreto para mostrar de fato como é que esse trabalho, como é que esse projeto, né, ele vai estar disponível, né, a partir dos pré-requisitos aí da ciência aberta.
E um ponto que você aborda, né, que você abordou desde o início, que é a persistência mesmo, né, e de fato, como que os pareceres, né, Andréia, como eles são pedagógicos, né, como nós aprendemos também com os pareceres, como nós conseguimos incrementar, né, qualificar a nossa proposta a partir dos pareceres também que muitas vezes vêm denegados e que a gente tem que pedir várias vezes aí a reconsideração, mas muito nesse sentido do aprendizado, né, da reorganização do material, das inovações na forma, né, de apresentação, né, da tua proposta, e principalmente hoje, o tom mesmo da internacionalização. Então, mostrar de fato que você participa de redes, que você tem dentro da tua equipe, né, pesquisadores internacionais, então, que mostram, né, a possibilidade de projeção internacional do projeto e as produções. Então, né, esses requisitos aí que mostram, né, a complexidade mesmo, né, de pensar, de delinear uma proposta, de submeter, e, na verdade, as etapas que nós temos aí, né, de idas e vindas até a aprovação final mesmo do projeto, né. Acho que foi brilhante essa forma de apresentação, muito clara, né, para quem não conhece, principalmente, o próprio sistema, o SAGE, voltado para o projeto regular, e um parecer, né, então, como que ele tem que ser fundamentado em vários itens de avaliação, né, então, agradeço muito a tua presença e essa brilhante exposição, e acho que a gente pode abrir aqui para discussão, tem uma questão da professora Lucila, né, em relação ao ajuste da carga horária, né, quanto, né, na verdade, de 8 horas, quanto que você considerou aí na sua proposta, né, de ressubmissão para reconsideração? Bom, obrigada, viu, Aline? Primeiro, eu quero dizer, assim, sobre a reconsideração, que eu nunca tive nenhuma proposta denegada depois de reconsiderar. Então, por isso que eu bato nessa tecla da persistência, né? Se a proposta não tiver muito ruim, né? Porque às vezes o parecer vem muito ruim e a gente às vezes fala, bom, eu vou ter que mudar tudo aí, não dá, né? Mas se vierem coisas passíveis de serem modificadas, acho que assim, vamos dizer assim, eu sugiro muito, fortemente, que a pessoa reconsidere. Oi, Lucila, olha, aí eu fiz uma pergunta, Lucila, para várias pessoas, né, de quanto que as pessoas tinham posto na carga horária, porque isso também vai de parecerista para parecerista. Eu sempre pus 8 horas e fui contemplada sempre com 8 horas. Dessa vez veio falando que estava pouca carga horária. Alguns pesquisadores colocam 20. Eu, sinceramente, acho muito, né? Como que você vai dedicar 20 horas das suas 40 para pesquisa? 8 eu já acho muito, estou sendo muito sincera aqui com vocês. Eu coloquei 16, eu dobrei, coloquei 16 horas, mas a gente não faz 16 horas por semana só para o projeto. Tem semana que a gente faz mais do que 16, quando está no finalmente, quando está na análise dos dados, né? Mas não são todas as semanas que você faz 8 horas, ou 16 horas, ou 20 horas, né? É impossível, né? Então, eu coloquei 16 horas e aí eles aceitaram. A Lucila está falando que costuma colocar 15, acho que 15 eu coloquei 16, né? Mais alguma pergunta? Imagina, Lucila. Obrigada pela sua presença. Bom, eu também, se ninguém tiver alguma pergunta agora, eu fico à disposição, né, se alguém for depois submeter alguma coisa, porque isso que eu falei aqui, né, ele é extensivo também aos outros projetos, cada um com as suas peculiaridades, né, tem os documentos necessários, mas, assim, mesmo as bolsas, né, tem o pessoal aqui do Senapec que também tem ajudado bastante a gente, né, nesse processo, e eu me coloco à disposição, se vocês precisarem. Aí A Rita fez uma pergunta. É a mesma pergunta, não é? Não. Quando é negado esse pedido de reconsideração, é só um pedido ou precisa fazer a submissão de todo o processo novamente? Não. Você vai lá no SAGE, mesmo no seu processo, e você responde, aí você abre um pedido de reconsideração naquele processo.
tá? Naquele mesmo processo. Não abre, não faz tudo de novo, não. Você só responde às pendências naquele processo. Mais alguma coisa? Acho que é isso, então, Aline. Agradeço, viu, a presença de todos vocês. Obrigada, viu, por me ouvirem. Eu resolvi passar o parecer, porque eu acho importante, eu sei que é cansativo ler item por item, mas acho importante vocês saberem em que aspectos a gente é avaliado quando a gente submete, né? Foi muito didático, Andréia. Então, realmente mostrar o parecer, então acho que fica muito mais claro, né, todos esses pontos que a FAPESP leva em consideração. Então, numa primeira etapa, né, pelo parecerista, e depois pela própria FAPESP, né? Então, como que eles avaliam a partir, né, do parecer que foi emitido, né? Porque ali você mostrou no teu parecer que o parecerista aprovou foi a comissão da FAPESP que denegou pedindo o ajuste de carga horária. Então, as várias etapas, né, de avaliação também de uma proposta, né? Aqui também o pessoal, as pessoas aqui manifestando, viu, Andréia, realmente não foi cansativo, né, acho que foi muito didático mesmo, e aqui as pessoas agradecendo, né, pela exposição e também parabenizando, Andréia, pela sua trajetória, né, com dedicação nas pesquisas, né, acho que essa tua também habilidade, né, em sempre estar pleiteando recursos também junto à FAPESP, eu também para fazer aqui a sua apresentação, então eu busquei, então, realmente, desde quando você entrou na universidade, então você tem, aí você finaliza realmente uma proposta, então já pensando, né, em uma nova proposta para a gente pensar, para ressubmeter, então, porque a gente precisa mesmo de fomento para o desenvolvimento, né, da pesquisa, então isso é muito importante para o pesquisador, né, então realmente você tem uma trajetória muito expressiva, realmente quando a gente olha em relação à captação de recursos, principalmente junto à FAPESP, e o fato de você estar aqui conosco, compartilhando esse aprendizado, então é muito importante para nós, né, nessa tarde, e a gente agradece muito a tua disponibilidade, e aqui dizendo, né, na verdade, agradecendo aqui em nome do Centro de Apoio à Pesquisa, à Comissão de Pesquisa da Escola de Enfermagem, né, então que são responsáveis, né, por esse ciclo de relatos de experiências bem-sucedidas. Então, agradeço mais uma vez. Lilian, não sei se você tem alguma orientação, eu acho que você já disse ali, né, pediu para as pessoas confirmarem o e-mail, né, só para depois, para a gente verificar, né, junto ao sistema para fins de certificados, né, Lilian? Isso mesmo. E acho que só para a gente lembrar também, já convidar as pessoas que estão aqui, que o nosso próximo encontro vai ser no dia 25 de outubro, né, para quem tem interesse em pensar no futuro pós-doutorado. Então, a gente vai trabalhar com o tema de pós-doutorado na escola de enfermagem, também discutindo aí as etapas de elaboração da proposta até a aprovação. Então, nós convidamos vocês, então, para continuarem conosco, né? Então, nesse ciclo de palestras, e agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. A professora Andréia já se colocou à disposição aqui, se alguém tiver alguma dúvida também, né? Então, que vocês precisarem, e também o Centro de Apoio à Pesquisa está à disposição de vocês para esclarecimentos, dúvidas, ok? Acho que... Obrigada, gente. Um abraço a todos. Muito obrigada pelos elogios, viu? Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos.